Boa noite, meu povo! Escutem essa música! Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalhe bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Essa música é linda, gente. Ai, ficou arrepiada. Semente boa, nutri meu corpo, se espalhe bênção. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa. Sejam bem-vindos, meu povo! Vocês vão entender depois por que eu coloquei essa música. Sou plantadeira de semente boa. Sou plantadeira de semente boa. Ai, que música linda! Boa noite, meu povo! Vamos trabalhar? Não dá pra chorar antes de começar essa live. Meu Deus, essa música é muito linda. Só que eu me atrasei um pouquinho, porque eu tava buscando uma versão dela que fala: eu vim do corpo da minha mãe, aí depois vai falar: eu vim do corpo do meu pai, eu vim do corpo das minhas avós, e daí começa falando todos os ancestrais. É a coisa mais linda essa música, mas eu prometo que eu vou trazer essa versão que fala de todos, não só de mamãe. Sejam bem-vindos, meu povo, na nossa live do dia 28 de junho, né? Vamos falar sobre o quê? Carência. Ai, meu Deus, carência. Quem nunca? Quem não? Hoje eu tô carente, eu posso dizer que eu tô carente. Eu tô na minha lua crescente, aí eu fico, meu Deus. Fico emotiva, fico insuportável, fico irritada, meu pai do céu. Então vamos lá, gente. Vamos falar dessa carência aí. Lembrando que a carência, vocês riem, né? A carência que eu vou falar pra vocês... Porque assim, ó, a gente tem todas as emoções, os comportamentos, então tá tudo certo a gente se sentir carente em alguns momentos, né? Em um dia ou no outro dia. A disfunção é quando eu opero neste modo de carência. E aí que a gente arruma problema para nossa vida, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa carência que ela se estende no nosso modo de operar na vida. Então, perguntando do meu vinho, tá aqui meu vinho, ó, gente. Já tava tomando, tô aqui Mas eu não quero tomar muito, porque como hoje eu não tô nos meus dias, né? Tô na TPM. E aí eu fico com a língua muito solta aqui. Vamos lá, gente. Carência. O que é essa carência? Carência é esse sentimento que a gente tem de que falta algo, né? É aquela sensação de que eu tenho um vazio, eu tenho uma necessidade afetiva. E o que acontece nesse movimento? O carente, ele sente esse vazio e ele vai buscando fora o que ele não encontra dentro. Eu gosto de dizer assim que o carente é aquele que ele tem... Sabe quando a gente tem fome e não sabe do que a gente tem fome? Ah, eu tô com fome, mas eu não sei o que eu quero comer. O carente é isso, ele tem um vazio, ele tem uma fome, mas essa fome ela nunca é apaziguada, nunca é satisfeita. Entendem isso? Então é essa carência que eu vou falar aqui hoje, essa carência que não cessa, esse vazio. Por que a gente tem esse sentimento? Por que esse vazio acompanha a gente? Por que a gente opera nesse modo de carência muitas vezes, né? Então vamos lá, vamos para nossa explicação sistêmica. Vamos lá.
Gente, papai e mamãe aqui, certo? Papai e mamãe aqui. Estamos nós aqui, filhos que somos, né? Recebendo dos nossos pais. E aí, na nossa infância, na nossa adolescência, na idade adulta, a gente tem que ir para a vida. E aí a gente diz o quê? Papai e mamãe, estou indo para a vida, recebo agora as moedas que vocês me entregaram e agora é comigo. Isto seria o ideal, o funcional de acontecer, o movimento funcional. O que acontece? O que acontece que aqui, quando nós crescemos, a gente vai para a vida com o registro de que faltou algo vindo dos meus pais. Esse é um movimento inconsciente. Então eu vou para a vida achando que falta alguma coisa. E aí eu vou para a vida criticando o jeito de papai e mamãe, falando do relacionamento deles, falando das escolhas deles, julgando as escolhas. E aí, quando eu faço esse movimento, eu me sinto mais e mais carente, mais e mais vazia. Por quê? Porque cada vez que eu acho que os pais não foram o suficiente, que não foram os que eu merecia, que eu não entro em concordância com as escolhas deles, com o destino deles, o que acontece? Eu vou perdendo a minha força, eu vou me tornando carente. Esse combustível que nos falta é sede. E aí no final eu vou dizer o que é essa sede. E aí o que acontece? Nós vamos para a vida e aí nós encontramos um namorado, um professor, uma professora, amigos, né? Sobrinhos, enfim. Aí a gente vai assim, será que é ele que vai ter o que me falta? E aí a gente fica naquela relação ali de dependência muitas vezes e vê que aqui não vai sair nada. E aí vai ser esse homem que vai me entregar tudo o que eu preciso, que vai suprir essa carência, esse vazio que eu sinto comigo. E aí o que acontece? Esse relacionamento não consegue, porque esse homem jamais vai conseguir dar o que esta pessoa precisa. E aí ela vai para o filho, e o filho também não consegue entregar, vai para os amigos, e ela fica buscando e andando em círculos. É assim que é o movimento do carente. A gente anda em círculos. O que acontece aí, gente? O carente, ele vai criando relacionamentos de dependência, certo? Muitas vezes, o que acontece? O dependente, por ele se sentir carente e achar que é o outro que vai entregar o que eu preciso, o que eu não tenho, então ele se submete a relações muitas vezes tóxicas, a amizades que não são boas, né? Ele faz escolhas muitas vezes equivocadas na vida dele, porque ele tá motivado por esse vazio que faz com que ele faça essas escolhas equivocadas. E aí o que acontece? Acontece que o carente, ele busca fora o que ele acha que ele não tem dentro, porque nós temos dentro tudo o que a gente precisa. Nós temos todos os recursos que a gente precisa, só que a gente não foi ensinado a acessar os nossos recursos, né? A gente não teve inteligência emocional, a gente não teve esse preparo para entender que nós temos todos os recursos que a gente precisa. E aí eu vou achando que o outro vai me dar tudo o que eu preciso. O quê? Atenção, aceitação, amor, respeito, valorização, reconhecimento. Então, tudo aquilo que eu busco no outro é aquilo que eu não consigo dar para mim mesmo. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? E aí, o que acontece? Eu tô sempre desconectada do meu eu. Eu tô sempre fora, porque eu tô buscando fora. Eu nunca tô dentro. Esse é o movimento que acontece. Então, assim,
Como me faltam esses recursos, eu preciso do outro para viver. Eu crio a ilusão de que é o outro, nessas relações que eu mostrei para vocês, que vai me dar o que eu preciso. Entendem isso? Então, assim, o que acontece? Primeira coisa, vamos falar de uma situação que acontece. Lembra que eu falei para vocês, sempre falo aqui, que todas as relações, elas precisam ter o equilíbrio entre o dar e o receber? O que é isso? Em toda relação, eu dou um pouquinho e recebo outro pouquinho. Dou um pouquinho e recebo outro pouquinho. Essa é a relação de mão dupla, é uma relação funcional. Entendem isso? É a mesma coisa que o respirar. A gente não vive só inspirando e também a gente não consegue sobreviver só expirando. É o movimento de inspirar e expirar. E as relações, para elas poderem se manterem em equilíbrio, elas precisam do movimento entre o dar e o receber. Com o carente, o que acontece? Acontece que o carente, ele pode estar no polo de só querer receber ou só no polo de querer dar. Vejam o seguinte, quando eu estou no polo de só querer receber, eu saio inconscientemente da relação dos meus pais, daquela simbiose, achando que eu não recebi o suficiente. E aí eu vou exigindo do mundo que satisfaça aquelas minhas necessidades que eu não tive. Eu fui uma criança que eu não fui valorizada, não fui reconhecida, não fui ouvida. E aí eu exijo que os outros me deem o que eu não recebi lá atrás, no meu passado. E aí eu só quero, eu só demando, eu só exijo do outro. Então eu só quero receber. Isso é disfuncional, certo? Porque eu me torno um peso para as pessoas. Eu me torno uma pessoa de difícil convivência, porque eu me sinto a rainha que as coisas têm que vir até mim. Entendem isso, gente? Esse é o movimento, então, do carente quando ele está no só do querer receber. O carente, quando só quer dar, é disfuncional também. Por quê? Porque é aquele que aceita tudo, que não tem limites, que ele não quer contrariar as outras pessoas, né? Então, ele se sobrecarrega de trabalho, ele se sobrecarrega em casa, ele se sobrecarrega nas relações, porque ele precisa internamente ser aceito. Ele tem aquela ferida da rejeição, né? Na verdade, os dois têm a ferida da rejeição. Tanto quem está no movimento do só querer receber, quanto quem está no movimento do só querer dar. Essa é a ferida que fica ali, o pano de fundo que fica alimentando esse movimento. Entendem isso, gente? Faz sentido para vocês? Eu tô indo muito rápido. Falem para mim. E aí, o que acontece? No relacionamento, eu exijo do meu parceiro, do meu par. Então, eu quero que as minhas necessidades sejam atendidas. Eu quero que a minha programação, o que eu quero fazer, tenha que ser a prioridade. Eu quero sempre ser lembrada em todas as datas comemorativas. Deus o livre, o meu par não lembrar da data do primeiro beijo, não trazer o presente de casamento, entendeu? Então, assim, eu me torno aquela pessoa que eu só quero e quero. Entendem isso? Quando faz sentido, né, gente? O que acontece? Eu vou trazer um exemplo de uma situação dessas. Eu atendi há um tempo atrás uma cliente que ela veio até mim porque ela estava com depressão, tá? O que aconteceu? Esta mulher, essa minha cliente, ela, no movimento dela de carência, ela se tornou essa que só quer receber. O que acontece?
Vou dar exemplos assim bem triviais, gente, bem bobos, mas é assim que o movimento acontece, nessas coisas que a gente nem imagina que seja isso. Ela não consegue marcar um médico sozinho, uma terapia, tudo um filho tem que fazer, ou o marido tem que levar, ou a nora tem que marcar. Ela não consegue pegar o telefone ou o WhatsApp e agendar a própria consulta médica, certo? Isso foi sempre assim? Não, isso aconteceu numa linha do tempo que depois eu vou explicar para vocês o que é. Me lembrem para não esquecer. Mas aí o que acontece? A pessoa permanentemente, porque uma coisa é eu precisar do outro de forma temporária. A outra é eu estar com demandas que se estendem no tempo. E aí isso é disfuncional. E no caso dessa minha cliente foi disfuncional. Por quê? Porque o processo da dependência ela não conseguia, ela não queria cortar. Ela queria só receber. Então, por exemplo, a janela do quarto tinha que estar sempre fechada, sempre no escuro. O marido não podia ouvir televisão no quarto, não podia escutar a música que ele queria. Cantar, ele gostava de cantar, ele não podia cantar porque ela só queria ser satisfeita nas suas vontades. Esse é o carente que está no polo de só querer receber. Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Pois bem, e aí o que acontece? Essa pessoa em específico, tá? Vamos falar dessa pessoa. Há uns 4 anos, a mãe dessa moça, dessa cliente, faleceu. E ela começa a apresentar esses sintomas desde a morte da mãe. Sintomas de quê? De dependência, de buscar atenção, de querer que os outros façam para ela, né? Com essas demandas. Investigando como que se dava essa relação com a mãe, ela mesmo sendo uma mulher madura, com filhos, com netos, ela tinha uma relação infantilizada com a mãe. A mãe ainda infantilizava ela. Nesse movimento da mãe infantilizá-la, e eu tô falando de uma mulher madura, uma mulher que já é avó, essa mãe, quando dá demais, faz o quê? Ela interrompe os recursos internos dessa filha. Ou seja, olha, minha filha, tudo que você precisar, mamãe está aqui. Eu não falo de financeiro, eu falo do psicológico também. O que acontece quando a mãe falece? Ela se sente órfã. E agora? Quem vai ser por mim? E aí ela começa a buscar os substitutos no marido, nos filhos, na nora, no genro, para suprir essa falta da mãe. Só que qual que é o movimento aí, a solução disso, gente? A solução é ela ir para a vida adulta de fato, pegando tudo que a mamãe entregou e agora cuidando dela enquanto uma adulta, cuidando dela, da própria vida dela. Entendem isso? Depois eu vou falar para vocês no final, porque daí eu vou explicar para vocês qual que é a solução disso, como que ocorre a correção desse campo de carência que a gente precisa fazer no sistema, certo? Que mais, meu povo? Tem perguntas aí? Ninguém é carente aqui? Só eu sou carente? Como que é o carente no trabalho? Vocês têm algum carente no trabalho? O carente também no trabalho, gente, ele opera em 2 movimentos. Ou ele é aquele no trabalho que é o puxa-saco, que não reclama de nada, que tudo tá bom. Se tiver que ir às 5 da manhã, ele vai, não tem problema. Se ele tiver que ficar até meia-noite, ele faz também. Porque ele tem que ser aceito, ele tem que ser... ele precisa ser aceito. Entende? Daí ele é o puxa-saco. O outro movimento do carente no trabalho é aquele que se ele não receber um elogio, se ele não for reconhecido, ele fica
Entendeu? Aquele trabalho já não serve, que é um absurdo ele fazer tudo o que ele faz e ninguém olhar para o que ele faz e ninguém reconhecer o quanto ele é bom, o quanto ela chega cedo, o quanto ela cumpre os horários. Então, o carente no trabalho é assim que funciona. Vocês conhecem alguém assim? E tem também aquele que é o puxa-saco e que ao mesmo tempo ele quer ser visto, ser reconhecido, né? E aí, qual que é a solução disso, meu povo? Como que funciona isso? A carência, eu costumo dizer, é a nossa sede. Sede do quê? Né? O problema da carência, essa carência que se mantém ao longo do tempo, é sede. A gente tá sede, a gente tá com sede. Nós estamos áridos, nós estamos cansados, nós estamos sem recursos. E da onde que a gente tem que beber essa água? Da fonte da vida. Quem é a fonte da vida? Onde que nós temos que beber dessa água? Você sabe me dizer isso? Esse é um movimento de correção sistêmica. Eu já estou dando aqui a solução da carência. Então, os carentes que aqui estão, hoje mesmo podem fazer esse movimento que eu vou ensinar aqui nessa live. Qual que é a fonte da nossa vida? De onde nós recebemos os nossos recursos? Qual que é o nosso portal da nossa existência aqui, nesse plano? Papai e mamãe. Através de papai e mamãe, aqui está a nossa água. Aqui que a gente mata a nossa sede. Aqui que a gente cura a nossa carência, o nosso sentimento de rejeição. Ó, minhas borboletas já sabem a resposta, ó, meus alunos. Pai e mãe. Então, é nessa fonte aqui, essa é a nossa fonte da vida, que a gente vai tomar água e curar essa sede, essa carência, esse vazio que a gente sente. Gente, esse movimento, esse sentimento de vazio, essa carência que a gente carrega, ninguém, nem marido, nem filho, nem avó, nem avô, ninguém vai completar essa carência, esse vazio. É pai e mãe apenas. Entendem isso, gente? É tão simples, mas é tão complexo de fazer esse movimento. Como que a gente faz isso? Muitos me perguntam assim: como que eu vou beber dessa fonte se os meus pais não estão mais vivos? Como que a gente faz esse movimento de correção? Vamos ver se minhas alunas aqui sabem falar, minhas borboletas. Como que acontece isso? Quando eu falo que a gente tem que matar essa sede... Ó, caiu tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Quando eu falo que a gente tem que matar essa sede, nessa fonte aqui, que é pai e mãe, qual que é o movimento? É o movimento de aceitar os pais que eu tive como eles foram. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhum mas. Ah, o meu pai, ele era bom, mas... Ah, minha mãe, ela era assim, mas tinha um gênio forte. Mas era muito brava. Mas esse mas nos afasta da fonte de novo. Então, a gente tem que tomar dessa água, entendendo que a água que vem dessa fonte, seja ela qual for, vai ser a água que eu preciso para me abastecer de vida, me abastecer de recursos. E aí sim eu consigo ir para o mundo. Tá ferrada, é? Por isso que eu falei, é simples, mas não é fácil, gente. Entenderam? Ai, muito bom. Vou até tomar um vinho com essa. Eu adoro esse povo sincero como eu. Então, esse é um movimento
E Bert Hellinger, gente, a gente acha assim, né? Ah, é muito fácil para quem é psicóloga, para quem é constelador, para quem trabalha com isso. Só que não é, gente. O Bert Hellinger, uns dias antes de completar 92 anos, ele sentia ainda algo em relação à mãe dele. Bert Hellinger, com 92 anos, certo? O que aconteceu aqui? Ele ficou 92 anos sentindo isso, gente. Que a mãe dele tinha preferência para o irmão mais novo do Bert Hellinger, que foi morto nos campos nazistas. Enfim. E ele veio a vida toda com aquele sentimento, com aquela trava em relação à mamãe dele. Eis que constelou isso e ele conseguiu ver o amor da mãe com os outros movimentos que ela fazia para ele. Então, gente, o que eu quero falar assim, que é simples, mas não é fácil. Então, assim, esse movimento de tomar água na fonte, de voltar para essa fonte que vai matar a nossa sede do quê? As nossas fraquezas, a nossa falta de energia para ir para o mundo, para a vida, né? O nosso vazio, esse vazio que nos acompanha, a gente não sabe o que é. É aquela fome que a gente tem, mas não sabe o que é comer. Essa é a sensação. Essa é a sede que a gente tem. Como que a gente faz isso? Minha borboleta aqui tá falando, o exercício sistêmico de tomar os pais todo dia. Tomar pai e mãe. Eu já ensinei esse exercício do copo, mas assim, nem precisa ser esse exercício, porque senão a gente vai se alongar demais aqui na minha explicação. Mas é falar simplesmente assim, gente, internamente na alma, todo dia, por mais que não sinta, né? E tem uma consteladora que eu gosto muito dela, Tânia, que ela sempre conta a história de uma cliente que ela fala assim, que ela falou, né, que ela tinha que fazer o exercício do pai, da mãe. E aí, diz que a cliente dela chegava assim, mas como que eu vou amar esse homem? Que ele me abandonou quando eu tava na barriga da minha mãe, como que eu vou amar ele? E ela falava assim para ele, olha, se você não consegue amar esse homem, você tem que agradecer pelo sêmen dele, porque foi através dele que você teve vida. E aí, gente, essa cliente, ela conseguiu, agradecendo isso, olha só, fazer com que o movimento interrompido na figura do pai conseguisse ser restaurado. E aí a vida começa a andar. Então, se a gente não tem nada para olhar para essa fonte e dizer eu não tenho o que agradecer, a gente precisa olhar com os olhos de que foi através dessa fonte que eu tive a vida. E isso já basta. Isso já é o motivo maior da nossa gratidão aqui, de beber a água dessa fonte. Porque nós somos essa fonte. Então, quando eu falo, o meu pai não presta, ou a minha mãe, eu não sei o que, eu falo isso para mim, porque eu sou meus pais. Entendem isso? E esse que é o movimento. E é assim que a gente mata essa sede. E é assim que a gente deixa de ser carente. É assim que a gente começa a acessar os nossos recursos, né? O movimento sistêmico é esse. De tomar água da fonte. E agora, se a gente for para o nosso movimento do psicológico, do movimento do fazer, como que a gente faz esse movimento, né? A gente faz esse movimento admitindo que nós temos a nossa sombra, que a gente tem coisas para trabalhar. Entendem, gente? É o que eu sempre falo, através do autoconhecimento. E aí eu vou descobrir que não é o outro que tem que me valorizar. Eu preciso me valorizar. Não é o outro que tem que me amar. Eu preciso me amar. Não é o outro que tem que me aceitar. Eu preciso me aceitar. E esse é também, junto com esse movimento, o movimento da nossa transformação, da nossa cura. Entendem isso? Faz sentido para vocês?
Ó, tem mãe e filha aqui. É bom que já estão se trabalhando aqui o sistema, né, gente? Fazendo as correções. Então, o que o Bert fala, eu peguei até uma frase dele que ele fala assim: somente quando nós também gostamos dos nossos pais como eles são, que gostaremos de nós e dos outros. Então, sem esse movimento aqui, né, de olha, eu sou você, está tudo certo, eu entro em concordância com isso, e agora isso se torna uma força para mim. Aí sim, quando eu tenho esse movimento de aceitação, eu vou para a vida e eu consigo amar os outros e me amar. Aí sim que eu consigo, né? Muito boa a Camila e a mãe aqui na DR delas. Olha só isso, é a gratidão, né? Porque nós somos imperfeitos, tanto como filhos quanto como mãe. Gente, isso é fato, não existe a perfeição. Essa perfeição a gente tem que tirar da nossa mente, porque essa ilusão nos cria problemas, né? Porque a gente espera a mãe perfeita, espera o pai perfeito, espera os filhos perfeitos, e eles são quem eles conseguem ser. E essa minha aceitação é que me dá força para seguir para minha vida. Agora, quando eu fico em briga com a mãe que eu tenho, com o pai que eu tive, com o passado que eu vivi, eu não tenho a força, eu não consigo avançar, eu não vou para a vida. Então, essa aceitação nos liberta, nos traz leveza. Porque o carente, mesmo que seja aquele carente que ele topa todas, que ele aceita tudo, que ele não tem limite, ele se torna cansativo para as pessoas. Ele se torna um peso também. Porque não é todo mundo que está bem o tempo todo, não existe isso. Então, ele se torna cansativo, ele se torna um peso. E quem dá demais nas relações, o que acontece? Quem dá demais? Se eu dou demais, ou o carente que está na posição de dar, o que ele faz? Ele faz o outro se tornar pequeno. E aí o que acontece? A ruptura, o afastamento. Entendem, gente? Então a gente precisa saber fazer esse equilíbrio aí entre o dar e o receber. Perguntas, meu povo! Hoje vocês não tiveram perguntas, né? Por isso, esse é um dos motivos da carência, é que faz com que muitas mulheres, principalmente, entrem em relacionamentos tóxicos. Porque eu não posso ficar sozinha. Eu não dou conta de cuidar de mim. Eu sou dependente do amor do outro, do cuidado do outro, do olhar pro outro, do servir o outro. Se eu não estou servindo, eu não sei nem quem eu sou. Entende? Então, esse movimento do carente é geralmente aquele que vai entrar em relacionamento tóxico, que ele precisa daquele amor, ele tem essa sede, né? Só que não vai ser não é o que vai ser o que vai matar a sede dele. E aí o carente, quando ele fala o eu te amo, ele fala da boca para fora, porque inconscientemente ele diz assim: eu preciso de você, eu não sei viver sem você, você é a razão da minha vida, não me abandona. Entendem? Esse que é o eu te amo do carente, do dependente. Então é isso, meu povo. Como que a gente vai fazer essa correção? Olha só, eu não posso agora mostrar porque tá lá no armário os bonequinhos, mas eu tenho na minha estante aqui 2 bonequinhos, que é o meu pai e a minha mãe. Eu coloco assim os bonequinhos, tá? O meu pai e a minha mãe e eu aqui na frente, para eu saber do meu lugar. Quando eu estou no meu lugar, que eu aceito essa água, que eu bebo essa água, a minha vida flui. Então, como que a gente faz esse movimento? Acordou todo dia de manhã,
Imaginem a presença do pai de vocês atrás de vocês do lado direito, a presença da mãe do lado esquerdo, com a mão no ombro e com a mão dos teus pais em cima dos teus ombros, tu recebe toda a força e a bênção dos ancestrais. Esse movimento de imaginar a presença dos pais atrás da gente vai fazendo também essa correção, como se começasse a pingar uma aguinha, fosse matando a nossa sede nesse solo árido que é de achar que ainda me faltam coisas que faltou dos meus pais. Entendem isso? É isso, meu povo, que eu tinha para vocês na nossa live de hoje. Então, assim, é óbvio que a gente vai se sentir carente, né, em alguns momentos, e tá tudo certo. O que a gente não pode é fazer com que essa carência, ela seja um modo de nós operarmos na vida, que aí sim, isso é problema, isso traz disfunção, entende? E o que a gente tem que pensar que não é o outro que tem o que a gente precisa. Nós precisamos acessar esses recursos que a gente acha que não tem. E esse movimento de acessar esses recursos é com ajuda profissional. Então, procurem, invistam, porque esse é um movimento, gente, que não tem volta. É um movimento de crescimento. É um movimento de fluir para a vida. E essa é a nossa obrigação, é sermos pessoas melhores. Que as nossas dores, os nossos traumas, os desajustes do que passou se transformem em força para eu seguir e não em justificativa para eu continuar no limbo. Entendem isso? Diante de um problema tem duas pessoas, as que usam isso para melhorar e as que usam isso para se justificar e nada fazer. Meu povo, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Lembrando que quinta-feira agora, dia 30, nós temos a nossa Masterclass Metamorfose, Coragem para Mudar. Mulheres, ainda dá tempo para se inscrever. É um evento online gratuito. Então vai no link aqui da minha bio, clica ali na inscrição da Masterclass e participa, porque eu tenho certeza que vai ser imperdível esse encontro e essa virada de chave na vida de vocês. Certo, meu povo? E eu vou tentar achar essa música que eu prometi para vocês, falando do pai, falando dos avós e não só da mãe. Mas ela é linda, linda, linda. De semente boa. Fiquem com Deus, um beijão. Escutem essa música, gente. Olha, ainda... Do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri meu corpo, se espalhem bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vou colocar o link, gente, da inscrição da Masterclass nos stories agora, acabando essa live, tá? Aí vocês clicam lá direto e se inscrevam. Se espalhem bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Ó, se a gente se der conta que nós somos plantadores de semente boa, quando a gente olhar a grandeza dos nossos pais, a gente vai perceber o quanto a gente tem poder e força. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa. Boa, nutri meu corpo, se espalhem bênçãos. Olha, tô toda arrepiada. Sou plantadeira de semente boa. Ai, que
coisa linda, plantadeira de semente boa, é o que nós somos. Basta a gente querer olhar para isso, né, gente? Para o nosso lado que brota, o nosso lado que é fértil. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até quinta-feira. Espero vocês na nossa Masterclass.